Olá, bom dia, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Espero que todo mundo tenha dormido bem de ontem para hoje. Hoje é terça-feira, hoje é dia 19 de novembro de 2024. Me parece que hoje é dia da bandeira, não tenho certeza, mas eu acredito que sim, acho que é. Amanhã é feriado nacional, dia da consciência negra, né? Não é isso aí? Feriado nacional, o primeiro do ano, né? Primeiro feriado da consciência negra do ano, amanhã é quarta-feira. Aliás, amanhã, quarta-feira, nós vamos estar em Blumenau, tá? Hoje a gente vai estar em São José. E amanhã tá dando amasso no meu cachorro. Tô com um pelinho aqui. Deu uns beijos nele. Não liga, né? Tá. E hoje é um dia especial. Especial. Você vai perceber porque ele é especial no decorrer do dia. Esse é um dia especial. Hoje a gente acordou, né, Silvia Duarte? Bom dia. Eu acordei meio no susto hoje, né? Acordei meio no susto. Aconteceram algumas coisas hoje muito importantes, né? Muito importantes. Muito importantes. Muito importantes. E eu acredito que desde que a gente entrou no túnel, eu queria falar isso pra você, porque quero compartilhar, na verdade, isso com você, né? Desde que a gente começou a andar no túnel, hoje é o dia mais importante desde lá. Entendeu? Desde aquele primeiro dia que nós começamos a andar no túnel, hoje é o dia mais importante. Tá ok? Prestem atenção em tudo que vocês estão vendo e ouvindo, né? Prestem atenção. Eu vou trazer as cartas só de tarde, né? Os ventos. Eu recebi uma carta do nosso velhinho querido também. Importantíssima. Importantíssima. Ai, eu já vou ter que tomar uns 5 se acalme hoje pra dar conta aí, porque a coisa, entendeu? Eu vou te contar um vento que veio. Eu não quero entrar nisso porque eu quero ler a Bíblia hoje com você, mas eu vou te contar rapidinho só pra deixar você com o elefante atrás da sua orelha, né? Eu vou deixar. Gabriel, eu não tô vendo o meu número de povo aqui no YouTube, aqui tá baixo aqui o negócio, levanta pra mim aqui. É uma conversa de Corval que eu vou te contar já. Eu tô desde manhã cedo com fantasma, a coisa tá, né? Um vento que veio do Corval. Que quando um grupo de corvo caído chegou na... Como é que chama aquele negócio que os marimbondos ficam assim, em casa dos marimbondos? Chama como aquilo? Enxame? Como é que chama aquilo? Será? Colmeia? Não sei como é que chama aquela... Sabe aquela bolona que a gente tem assim, que fica cheio de marimbondo? Como é que é o nome daquilo lá? Cachopa? Eu não sei como é que fala aquilo. Como é que fala? Alguém sabe como é que chama aquilo lá? Eu não sei. A gente fala cachopa, né? Não sei se é isso aí. Colmeia. Não sei como é que fala. Mas você sabe, né, que tem aquelas grandonas e tem as pequenininhas, né? As grandonas tem as pequenininhas, né? Quando os corvos chegaram numa cachopa pequenininha, que tinha só um marimbondo grande e os marimbondos pequenininhos, uma marimbonda, só ali, né? Marimbondinho assim, familhinha do marimbondinho. Hoje de madrugada, isso. Quando os corvos pegaram aí, né, foram buscar o marimbondo olhou nos olhos dos corvos, de todos. Ô Joaquim Ribeiro, você tá aí hoje, né? Bom dia. Eu queria falar pra você que o corvo te mandou um abraço, viu? E falou que quebrou o teu galho, assim como quebrou o meu também, né? Ele falou pra mim, avisa ele lá, pastor, quebramos o galho dele, tá? Era pra nós estar cantando eu e você juntinho fazendo curso.
Mas o corvo arrancou nós, tá? De altíssima estirpe. O que gosta de tu também, viu? Tu é um companheirão e gosta de tu. E que tu queria te dar o recado, pediu pra eu te dar. Tá bom? Recado corvístico pra você. Tá? Nós, dependesse do macaco, nós estava, tá? Nós estávamos no curso, eu e tu. Tu e eu. Então escute isso aqui que eu vou falar pra você. O marimbondo olhou nos olhos dos corvos e disse assim, ó, daqui pra frente é pessoal, eu e você, você e eu. Quando eu sair, eu vou meter todo mundo, vou levar todo mundo pra terra do pé junto, todo mundo. É corvo falando isso, contando esse evento aí, não é marimbondo, é corvo. Olhava no olho dos corvos, olho no olho, e falava, vou levar todo mundo pra terra do pé junto. Vocês não sabem onde vocês entraram. Assim, pra você ter noção do que tá rolando em Nárnia. Entendeu? Aí tinha uma curva, tava ali, que disse pro corvo, redarguiu, ele disse, nós estamos apenas cumprindo o livro sagrado de Nárnia. Não somos seus inimigos. O corvo olhou nos olhos dela e disse, daqui para frente você é. Você e todos os corvinhos que moram, que vivem no teu galinho. Pro resto da tua vida, você vai ficar sem dormir esperando eu chegar lá. Você não vai ficar assim. Sacou? Cara, o vento é... Vocês não têm noção. O vento é... Aquilo que nós falamos que iria acontecer vai se cumprir à risca. Entendeu? Começou hoje. Começou hoje. Hoje começou. Ai, vamos ler a Bíblia. Tô ansioso, né? Tô rindo, mas é nervoso, né? Mas tá bom, né? Tá bom, né? E tá bom. Vocês não têm noção a temperatura que tá na Nárnia Central. Vocês não têm noção. O macaco negro ouviu o barulho dos marimbondos voando perto dos seus galhos e resolveu atacar primeiro. Isso que ele fez. Agora vamos ver qual vai ser o próximo passo, né? Nárnia. Eu sei que o nosso suspense está sendo intensificado, assim. Cara, um bafo. Eles vão cair para trás de tarde, é um bafo. Meu Deus. O fantasma. Ai, Jesus. Porque senão não vamos ter carta, nós vamos ter livros. Meu Deus. Ai, Jesus amado. Mateus 23 a gente tá, né? A gente leu até o verso 12. Até o 14 a gente leu, né? O 14 é assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Esse aqui foi o que a gente leu ontem, né? Agora a gente vai para o 15, que diz assim, ó, deixa eu ver aqui até onde que vai esse texto. Ele é grande, vamos ler um pouquinho, depois a gente vai indo verso a verso. 15 diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazei filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Escute isso aqui, irmão. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro?
E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores de cegos, coai um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e abençoe com a tua presença. O Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa nos alcançar, papai. Nos alcança, meu Deus, com o entendimento, com o discernimento da tua palavra. Nós possamos, meu Deus, entender, compreender, saber qual é a boa, agradável e verdadeira vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, ele fala sobre 2 pesos e 2 medidas. Ele fala sobre hipocrisia, religiosidade e sobre o verdadeiro sentido do cristianismo. Eu acho que ele define isso aqui de uma maneira muito boa, né? Muito simples de se entender. Não é? O meu som tá no máximo aí, gente. Aumentadinho, Gabriel. Se estiver muito alto aí você grita, tá? O Gabriel tá aumentando um pouco ali na transmissão o som. O 15 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? É um seguidor. Melhorou o som agora? Agora tá bom, né? Beleza. O que é um prosélito, irmão? É um seguidor, um discípulo. Tá? Um discípulo. Então, ele diz que os escribas e os fariseus é uma seita religiosa farisaica, você já sabe disso, dentro do judaísmo, ou seja, são aqueles mais radicais, né? Dentro dos costumes judeus, tá? Os fariseus. Eles andam pelo mar, pela terra, evangelizando a sua doutrina, entendeu? Evangelizando na sua doutrina. E Jesus diz assim, ó, e depois de ter feito o prosélito, o discípulo, o fazeis, olha o que a Bíblia está dizendo, filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Você ouviu? Vou ler de novo. E depois de o ter desfeito, ou seja, depois que o cara criou um discípulo, pregou a sua palavra para ele, a sua doutrina, o ensinou, doutrinou, preparou, fez dele 2 vezes mais filho do inferno do que ele era. Entendeu? Talvez você nunca tivesse prestado atenção nesse texto, né? Eu acho que a maioria de vocês não tinha prestado atenção nisso ainda. Que quando o cara é um herege, quando o cara
ensina uma doutrina falsa, quando o cara está pregando um evangelho fajuto, não está ensinando ele na sã doutrina, e ele sai e prega esse evangelho falso para outra pessoa e traz essa pessoa dentro desse evangelho falso, estou dando um exemplo hipotético aqui, tá? Ele torna aquele cara duas vezes mais, a porção dobrada, filho do inferno. Então veja que tudo tem medida no mundo espiritual. Tudo tem medida e nada é tão ruim que não possa ficar pior. Entendeu? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então, cara, isso aí é complicado, né? Isso aí é complicado. Entendeu? Eu tava vendo ontem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não é porque o cara morre que o cara vira santo, né? Entendeu? Não é porque o cara morre que o cara vira santo. Essa é uma coisa que todo mundo precisa aprender aí. Professora Merinha, bom dia, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Tá? Oi, Muriel. Não é porque alguém morreu que o cara virou santo, vai ser canonizado agora. Certo, irmão? Então, eu vou dizer uma coisa. Deus, quando ele avisa, Deus tem 3 meios de tratar com as pessoas. Escuta aqui. Ontem o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso. Ontem teve oração na nossa igreja de noite, mas eu não fui na oração. A Manuela ficou em casa. Enfim, eu acabei ficando com ela. A gente estava conversando. E a gente ficou em casa. Eu fiz uma pipoca ontem de noite. Eu estava bem cansado. E aí a pastora, o tio Gerson e o Heiser foram para a igreja na oração. E eu fiquei em casa. E fiquei assistindo um filme com a Manu. A gente fez uma pipoca. A gente ficou comendo uma pipoca e ficamos juntos. Eu estava pensando em algumas coisas. Deus tem trazido à minha reflexão algumas coisas. Deus falou bastante comigo nesse final de semana, principalmente sobre a minha igreja, sobre o que vai acontecer a partir de agora, né? Deus falou comigo sobre alguns estados onde a gente vai ter igreja, onde vamos abrir igreja. Deus falou para mim sobre a igreja, como ela vai ser, enfim, um monte de coisa, né? Você tem falado comigo sobre o que está por vir e tal, uma série de coisas. E segunda-feira, né, sexta, sábado, quinta, desde quinta a gente estava trabalhando para terminar a igreja, limpando, arrumando, né, ajudando os pedreiros para conseguir terminar a churrasqueira, aquela coisa toda de final de que a gente ainda não acabou, mas, né, para ficar pronto para a gente poder usar. Então eu não tive tempo eu fui apenas ouvindo e guardando, ouvindo e guardando, ouvindo e guardando. Obrigado, Shirley. Ouvindo e guardando. E ontem eu fiquei em casa, pude ficar quietinho, todo mundo saiu. E tava, né, ruminando, vamos dizer, essas coisas, né? Às vezes a gente tem que ser igual vaca, né? A gente come, depois traz de novo e vai ruminando aquilo. E pensando em certas coisas. E aí eu comecei a... Eu vi no Instagram ontem 2 mensagens proféticas de 2 profetas. Um eu não conheço, é um pastor, mas eu não conheço. Até não vou nem lembrar o nome aqui. Não conheço. E a outra é aquela missionária lá da Assembleia de Deus, lá, como é que é o nome dela? Eu tenho ela até no meu WhatsApp aqui. Eu falei com ela, mas eu não me lembro o nome daquela senhora queridona, eu gosto dela, né? Ela parece muito com uma amiga que eu tenho muito querida. É Cristina, isso, missionária Cristina Maranhão, isso aí. E algumas pessoas me mandaram, quando ela disse assim, um grande líder da igreja, de uma igreja no Brasil, vai descer a sepultura.
Porque Deus já avisou uma vez, 2 vezes. E ela disse assim, Deus vai quebrar ossos, Deus vai quebrar pescoço. Muito bem antes, né? Oi, Aldrin, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. E aí veio para mim também o vídeo desse outro cara, é um apóstolo, mas eu não sei o nome dele. Se eu soubesse eu falava, mas eu não sei o nome dele. Pepe, Deus te abençoe, bom dia, pessoal Caxias do Sul. E esse apóstolo disse o seguinte no púlpito, os caras me mandaram o vídeo, alguns dias antes, ele disse, vai descer a sepultura o líder de uma grande igreja do Brasil. Escute o que o cara falou. Deus não é Deus que se deixe escarnecer. Escute. Ele disse, eu não estou falando que é um grande pastor do Brasil, eu estou falando que é de uma grande igreja fundada e criada em São Paulo, o cara falou. Esse foi o mais incisivo que eu vi. Se tiver outro, depois você pode me falar, mas esse é o mais incisivo que eu ouvi, o cara falando. Porque mostrou exatamente de quem o cara tá falando. Ele não falou o nome, mas nem precisava. Ele disse, está no pecado. Olha o que o cara falou. Está no pecado. Envergonhando o nome de Deus. O pastor Carlos Alberto falou também, mas o pastor Carlos Alberto falou que ia descer a sepultura, mas ele falou também, né? Um líder de uma igreja e tal, que ia causar comoção no Brasil, blá, blá, beleza. Mas esse cara, Aldrin, eu não sei, acho que é apóstolo Jefferson Puca o nome do cara, me parece, acho. O senhor já de idade, né? Não é guri, o senhor. Ele disse de São Paulo, e Deus já tem falado, Deus tem exortado 1 vez, 2 vezes, mas a pessoa não se conserta. Está envergonhando o nome de Deus. E Deus vai levar ele, vai fazer ele descer a sepultura. Deus vai matar. O cara falou isso aí, irmão. Eu não estou dando nome de ninguém, não estou dizendo que ele está falando de ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, irmão. Mais claro que isso aí. Mais claro que isso aí, irmão. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Eu ouvi 2 testemunhos essa semana. A semana que passou, né? Semana passada. 2 testemunhos. E eu quero fazer abrir um parênteses dentro disso que eu estou te falando aqui. Porque eu e você não temos o direito de julgar ninguém. Eu queria dizer isso para você. Então você não pode dizer que o cara foi para o céu, que o cara foi para o inferno. Nós não temos autonomia nem autoridade para dizer isso. Ok? Nem você, nem eu. A gente não tem nem autonomia, nem autoridade. Moema Becker, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Para dizer quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Porque eu vou te contar uma história aqui. Tem um testemunho sobre o Cazuza, você sabia? Quem já ouviu o testemunho? Vão lançar a enfermeira que estava no quarto vai lançar um livro agora. Já está vazando aí insights do livro da enfermeira que cuidou dele no hospital antes dele morrer, do Cazuza. Não sei se vocês viram aí já. E nesse insight vazou o testemunho de um pastor, ela contando. Entendeu? De um cara que não queria saber de Jesus, zombava dos crentes, zombava da igreja. E tem toda uma história aí sobre do pastor e tal, que é longa, não vou contar, mas que o cara foi levado no hospital, foi lá, Deus mandou ele lá, ele foi, entrou no quarto, quando ele entrou, viu o cara no leito de morte, não conseguia falar mais, estava morrendo. E o cara foi lá na cama dele, falou de Jesus, ele não falava, ele só saía lágrimas dos seus olhos, ele pegou na mão dele, perguntou se ele queria se arrepender do seu pecado, sem falar, né? Pregou o evangelho, que ele tinha testemunhas lá, inclusive essa enfermeira, que agora o livro vem agora, sobre isso aí, que ele aceitou Jesus Cristo antes de morrer, como Senhor e Salvador da sua alma. Entendeu?
Então veja como quando a gente fala alguma coisa sem ter certeza, nós podemos estar pecando. Por isso nunca fale isso. Ah, aquele ali morreu, foi para o inferno. Às vezes eu falo isso aí. E depois eu peço perdão, eu falo, Jesus, eu estava nervoso, eu falo às vezes as coisas. Eu também faço isso às vezes e estou aqui, né, confessando diante de vocês isso, porque eu não preciso esconder o meu pecado. Eu não estou aqui apontando o seu pecado. Eu estou só te contando uma história. Entendeu? Às vezes eu fico irado, eu falo, você vai, né, pro inferno, vai... Entendeu? E aí a gente movido por forte emoção às vezes, né? Entendeu? Por forte emoção, né? Então às vezes a gente fala, mas a gente não deve falar. Não deve afirmar que esse cara foi pro céu, porque a gente não sabe. Então, você veja só, esse moço aí que morreu de moto, hein? Você acompanha aqui comigo. O cara tá com a vida toda estragada, né? Gerou um escândalo absurdo na igreja, para todo mundo e tal. Né? Cagou e sentou em cima. Sim. Sim. Mas se Deus mandasse o anjo, vamos colocar hipoteticamente aqui, para matar alguém, e Deus não quisesse a sua alma, não quisesse salvá-lo, não quisesse aplicar a sua imensa misericórdia, amor, essa pessoa, ela morreria imediatamente, sem chance. Entendeu? Mas aí você vê a pessoa bateu, foi socorrida, com vida, consciente, foi levada até o hospital e depois de procedimentos no hospital morreu. Então, quanto tempo ele teve entre a batida e morrer? Então, esse tempo é aquele tempo de misericórdia para qualquer um. Pode ser para mim, pode ser para você, para qualquer um. O tempo do arrependimento. O tempo que está lá em Isaías, quando o rei recebeu o laudo, né, o veredito de morte da sua enfermidade, o profeta foi lá e diz, conserta a tua casa, porque não viverá, mas morrerá. Essa enfermidade você vai morrer. E a Bíblia diz que o cara virou para o lado, chorou, arrependido, triste diante de Deus. Deus se compadeceu do cara. Entendeu? Deus se compadeceu do cara e mandou o profeta voltar e dizer assim, assim diz o Senhor, está te dando mais 15 anos de vida, que Deus se arrependeu. Então essa conversa de que Deus não se arrepende é uma balela, é uma heresia desgraçada do decreto que ele mesmo firmou, porque ele é Deus, cara, e se ele quiser ele volta atrás, se ele quiser, desde que você consiga mover o coração de Deus. Entendeu? Então, quando eu vejo uma situação dessa, onde o cara, né, desce a sepultura, porque ele vai descer porque Deus é justo. E Deus é justo, irmão. Eu não falei para vocês aqui que o cara tem livre-arbítrio? Ele tem, mas Deus vai matar ele. Pense tudo que Deus dá para um cara desse. O cara tem uma das maiores igrejas do Brasil. Deus dá riqueza, fortuna, casa, fama, tudo pro cara. O cara vai, caga, senta em cima, escandaliza o nome de Deus, escandaliza a igreja. Deus manda o anjo, mata o cara, acabou, conversa. Mas daí é o cara ir pro inferno, tem uma distância bem comprida. Que se não fosse as muitas misericórdias de Deus, né, Lili? Nós já teríamos sido consumidos nos nossos pecados. Rogério Salles, obrigado pela tua oferta. Deus te abençoe. Bom dia. Entendeu? Então, quando a gente vê aqui, nós estamos só no verso 15 ainda, né? Deus falando dos caras que andam fazendo discípulos e esses discípulos são 2 vezes piores que ele porque acreditaram naquilo.
A gente vai ver muito isso acontecer, irmão. Entendeu? Então não ache você que Deus ele não é misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, que Deus, cara, Deus é bom demais para nós. A gente é que não presta, irmão. Bom dia, meu queridão. É Ebleimar, é isso? Indústria Limitada. Obrigado, Deus abençoe. Entendeu? Cara, Deus é bom demais. A gente é que não presta, a gente é que não vale nada. A gente é que fica fazendo merda. Entendeu? A culpa das coisas que acontecem na nossa vida é nossa, não é de Deus. Ah, Deus não me ajudou. Não, cara. A gente é que pisou na bola, a gente é que fez coisa errada. A gente é que pisou. E vai chegar uma hora, irmão, que a espada de Deus vai descer na nossa vida. Que Deus avisou uma vez, avisou duas, avisou três. E as pessoas não ouvem, não escutam, não movem o seu coração, porque estão com o seu coração endurecido. Entendeu? E tem coisas que endurecem nosso coração. E aí vem o juízo de Deus. Tem 3 coisas pelas quais Deus se utiliza, para fazer justiça: a fome, a peste e a espada. Isso é Bíblia, irmão. A fome, a peste e a espada, as 3 coisas. Quando Deus fala, vou fazer justiça, pode vir a fome. A fome, você sabe que é o desemprego, é a falência, é o perder tudo, é o ir para o fundo do latão. É a primeira juízo de Deus sobre as nossas vidas. Entendeu? Sim, irmã. Você está tirando um versículo, Verônica Bastos, de Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sim. É verdade. Mas você está tirando um texto sem contexto da Bíblia. Por isso que você não está entendendo. Se você ler todo o capítulo inteiro, você vai ver que depois as coisas mudam. Por isso que o pastor ensina que texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Isso é um ensino básico de teologia. Tá? Então você tem que observar todo o texto. Ok? São situações diferentes, circunstâncias diferentes. Tá? Pastor, e aqueles que dizem que quem tem promessa não morre? Mentira. Moisés não morreu? Qual era a promessa de Deus para Moisés? Deus não prometeu para Moisés que ele ia entrar numa terra que manava leite e mel? Ele entrou? Não. Cara, é só a gente ler a Bíblia. Quem tem promessa de Deus não morre quando anda correto, quando faz as coisas da maneira certa. Deus dá o livramento. Entendeu? Deus, guarda, protege. Mas quando o cara tá com a vida tudo errada, tudo ferrada. Entendeu? Então, nós somos causadores das benécias ou dos malefícios que vêm sobre a nossa vida. Com a nossa boca, com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Veja, as pessoas podem falar mal de nós. Quanta gente fala mal de mim, irmão? Você não lembra quando nós começamos aqui? Saiu de novo aqui, Gabriel. Você não lembra quando o pastor começou a ensinar vocês aqui? Quanto assembleiano vinha aqui falar mal de mim? Que eu estava criando uma igreja de bêbado? Que eu dizia que beber não era pecado? Você lembra? Quantos vinham aqui falar mal do nosso estudo, do trabalho que eu estou fazendo de evangelismo? Quanta gente. Não é? Porque discordavam, né? Das coisas que eu falava. Isso, obrigado, então. Discordavam do que eu falava, mesmo estando escrito na palavra de Deus. Quanta gente falou mal de mim. Quanta gente fala mal de mim. Entendeu?
Não tem um pastorzão grande aí que fala que eu sou profeta do caos, que eu só profetizo desgraça? Não tem? Cara, as pessoas sempre vão falar mal de você. Quando você fala a verdade, as pessoas não vão amar você, elas vão te odiar. Então tem um ministério profético, e você precisa aprender isso aí. Ter um ministério profético significa que você normalmente não vai ser uma pessoa benquista por uma determinada classe religiosa. Entendeu? Porque quando você vem e profetiza, por exemplo, na vida dos caras que estão tudo em pecado, que estão tudo quebrado. Você viu, por exemplo, vou dar outro exemplo para você. A Aldrin publicou no canal Fortes Profecias, não sei se vocês já viram, a última mensagem do pastor Carlos Alberto, onde ele profetizou e falou inclusive do cara que ia morrer e tal. Ele disse assim: 3 grandes ministérios do Brasil começam a ruir. 3 grandes ministérios no Brasil, grandes igrejas, grandes do Brasil, as suas estruturas começam a ruir e eles vão cair. Cara, olha lá o que ele falou. E agora olhe para mim e veja quantos anos eu já estou falando isso. Há quantos anos eu estou dizendo isso para você que está ficando até chato já eu falar. Parece que todo mundo fala: você tem inveja dos caras. Porque os caras são milionários e você é um bosta. Quantas vezes eu ouvi isso aí? Mas agora, depois de alguns anos, não sou só eu que estou falando isso. Entendeu? Mas eu falei isso antecipadamente. Por que é que Deus avisa os caras que o ministério deles vai cair? Para que eles se arrependam, irmão. Deus não quer derrubar os caras. Deus não quer quebrar. Deus quer consertar. E por isso Deus traz o profeta. Entendeu? Por isso Deus traz o profeta. Para profetizar, para que haja mudança. Saúde, Gabriel. Para que haja mudança. Só que os caras estão tão arrogantes que é exatamente esse texto aqui. Olha o verso 16. Ai de vós, condutores cegos. Quantos estão aí, irmão? Que são cegos e estão conduzindo ministérios gigantescos. Cegos. Levando os caras por causa do dinheiro, da fama, da política. Cheio de prostituição. Cheio de engano. Uma desgraça. Ministérios mortos, irmãos. Morreu já, não tem mais o Espírito Santo, mas são gigantescos. E aquelas pessoas que estão lá não saem de lá. Por quê? Porque eles amam a igreja, eles não amam Jesus. Eles amam a sua igreja, amam os seus pastores, não Jesus. Jesus não é o primeiro na vida deles. Primeiro é a igreja, depois é os pastores, depois Jesus. E os caras estão presos naquilo como escravos, porque são cegos conduzindo cegos. E a única maneira que, em função do tempo, porque está muito perto a volta de Jesus, para que Jesus salve essas pessoas, é fechando essas coisas. Entendeu? É quebrando, acabando, para que eles possam sair de lá e ir para outros lugares e quem sabe serem salvos, que é o que Deus quer com todos. Que todos sejam salvos. Porque Jesus morreu por todos, para todos, por todos. Mas a grande maioria está amarrado nesses grandes ministérios, entendeu? Por causa de cargo para aparecer, porque são igrejas gigantescas, porque é uma religiosidade desgraçada, né? E os caras batem no peito e falam: minha igreja, olha esse pastor, o adúltero aí, o fresco. Quando esse cara vai pregar nessas igrejas, bomba, cai gente para fora, o cara começa a cantar, todo mundo chora. E o cara é um baita de um adúltero, irmão. Entendeu? Baita de um jaguara que não vale nada, o fresco. E tá aí. Não é verdade isso? Eu vi um vídeo do pastor Júnior Trovão esses dias. E quero dizer que gosto demais dele. Não conheço o pastor Júnior Trovão. Não conheço. Ele é lá do Nordeste, né? Não conheço ele. Espero um dia poder conhecer, porque eu gosto demais dele, né? Eu acho muito legal ver ele pregando. Ele é um cara sensacional. Eu gosto demais dele. E ele foi numa igreja, estava pregando, e levantou um cara
apontou na cara dele, do Rio de Janeiro, Web Media. Não, é Alex, não sei de onde ele é, mas eu acho que ele não era do Nordeste, tá no Rio. Ah, tá bom, eu não conheço, espero um dia poder conhecer. E levantou um cara, apontou o dedo na cara dele, começou a falar em língua estranha, lá, aliás, bem estranha, né? E disse assim pra ele... Eu não posso falar, Gisele, senão ele me processa. É só você procurar aí no Google. Qual foi o pastor que foi pego em adultério e falava no vídeo, me chama de fresco? Você procura no Google, você vai saber. O Google te conta, eu não posso, mas o Google conta pra você. É. E o cara levantou e apontou e falou pro pastor Júnior Trovão, cara, você tá em pecado, desce daí, senão eu vou te matar e tal, blá, blá. E ele quietinho, irmão. Ele não deu um pio, ele ficou bem quietinho. Cara, coisa de homem de Deus isso aí, irmão. Quietinho, esperou o cara terminar. Quando o cara terminou, ele olhou pro cara, o pretenso profeta, e disse assim, irmão, fala qual é o pecado. Porque se Deus te mostrou que eu estou em pecado, ele tem que ter dito para você qual é o pecado que eu estou cometendo. E você tem que falar. Quebrou as pernas, irmão, do falso profeta. E o cara calou a boca e não falou. Ele disse assim, porque se eu estou em pecado, eu vou descer. Eu desço daqui. Mas você tem que apontar o pecado e falar qual é o pecado que eu estou cometendo. Agora, se você não tem a moral de falar, Deus não falou para você, então quem tem que descer daqui é você, que você é mentiroso. Irmão. O irmão, pastor Júnior, cara. Entendeu? Então, tá cheio desses caras dentro dessas igrejas aí. Falsos profetas. Que levanta para apontar o dedo, para dizer, Deus falou quando Deus não falou nada. Deus disse quando Deus não disse nada. Pessoas com as suas vidas tortas, cheio de querendo ganhar fama na frente de uns caras importantes. Entendeu, irmão? Pastor Júnior Trovão não foi desmamado com garapa, né? É da nossa geração, aí. Entendeu? Então, a Bíblia diz assim, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Os caras, eles dão muito mais valor para o ouro que está sobre o templo do que pelo templo que o altar que santifica o ouro, irmão. Entendeu? As pessoas dão muito mais valor para o pastor do que para o Deus do pastor. Dão muito mais valor para a igreja do que para o Deus que é dono da igreja. Claro, já que Orson fala em língua assim, bem estranho. Entendeu? Então, o Senhor está trazendo para nós aqui o verso 17 que diz assim, ó, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Hã? O que é melhor, você ir numa igreja chique, rica, cheia de cantor famoso que só faz show, ou você ir numa igreja onde tem o dono da igreja? Tá cheio de gente, irmão. Tá cheio de gente, adoradores de homens, adoradores de igrejas. Bom dia, Gessé. Adoradores de shows gospel. Congressos gigantescos. Não é, irmão? Onde as pessoas vão para ver show, eles não vão para ver Jesus. Eles querem ver o profeta falar em língua estranha. Se o cara começar a falar em língua estranha, as pessoas têm um orgasmo na igreja. Desculpa eu falar assim, mas eu preciso falar. Entendeu? As pessoas têm que acordar, irmão.
Acorda para cuspir. Acorda, a luz do evangelho, a luz da palavra de Deus. Tá cheio de gente aí, irmão, mentindo, enganando, roubando, destruindo, criando crentes nas igrejas, nas pessoas, adoradores de homens, pessoas que correm atrás dos homens, correndo atrás de shows, de pregadores importantes, de gente famosa. Entendeu? E as pessoas continuam, não acordam, não despertam, ouvem a palavra, mas não aprendem, escutam o Espírito Santo, mas não obedecem. E continuam, irmão. Tem umas pessoas que falam, mas o que você quer que eu faça? Que eu saia da minha igreja? Fala pra mim. Eu falo, cara, eu não quero que você faça nada. Tua salvação é problema teu, não é meu. Não é meu problema. Eu não tenho nada com isso. Minha função é só pregar o evangelho. Que você vai fazer com a informação é problema seu. Entendeu? O que você vai fazer com a informação, irmão, é problema seu. Agora você quer continuar preso dentro de quatro paredes, dando rodinha, fazendo aviãozinho, ouvindo, né, essas coisas, e quando Jesus voltar você vai ficar para trás? Esse é um problema seu, não é meu. Eu não tenho nada com isso. Quem morreu por você foi Jesus, não fui eu. Então isso não é problema meu. Meu problema, minha responsabilidade é te falar o que você vai fazer. A informação é problema teu. É problema único e exclusivo seu. Oi, Ângela Neymeg, bom dia. Entendeu? O que você vai fazer com a informação é problema seu, não é meu. Olha o que Jesus disse, o 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. 17. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Quanta gente, irmão, fazendo voto com a oferta. Deus, se tu me der a super mega cena, eu vou construir uma igreja para o pastor. Irmão, você acha que Deus precisa dar teu dinheiro para construir uma igreja para o pastor? Você acha que Deus precisa do teu dinheiro, irmão, para construir alguma coisa? Isso aí que você acha. Você acha, irmão, que Deus é negociante? Deus vai negociar com você. Você acha que Deus vai vir aqui e vai dizer, irmão, eu vou te dar 7 caminhos para você prosperar. 7 passos do rico. 7 passos para Deus abrir as portas para você prosperar. Quantos anos essas pessoas estão correndo atrás desses 7 passos? E não corre atrás de Jesus, irmão. Quem prospera você, Jesus. A Bíblia diz que Deus enriquece a quem Ele quer e empobrece quem Ele quer. Entendeu? É Deus que faz isso aí, irmão. Deus quiser prosperar você, Ele prospera. Se Ele não quiser, Ele não prospera. Ele continua sendo Deus. Ele não tem obrigação de fazer nada. Tem uma pessoa que me procurou aí, por exemplo, que agora veio congregar na nossa igreja, que vendeu um terreno com a sua casa. Escute isso aí. Escute essa história. Um terreno com a sua casa para fazer uma oferta na Igreja Universal, no Vale da Fogueira Santa. Pegou todo o dinheiro, sacou do banco da casa que vendeu, foi lá e jogou na Fogueira Santa para queimar. Um sacrifício a Deus, porque era o melhor que ela tinha. E os caras disseram que o melhor que você tem é a tua casa, venda a tua casa, traz dinheiro. Ela é uma pessoa humilde, vendeu o seu terreno, a sua casa, pegou o dinheiro, levou na Igreja Universal e queimou na Fogueira Santa. E agora não tem onde morar, está numa situação desgraçada.
O cara para quem ela vendeu não tirou a casa do nome dela, tá com um monte de problema, não tem dinheiro, tá doente. Falou para mim, falou, pastor, eu tô morrendo de vergonha, mas eu preciso te contar, eu acreditei nos caras da Igreja Universal. Vendi a casa, vendi o troço e joguei, dei na fogueira santa, sacrifício para Deus, porque Deus ia me prosperar, Deus ia abrir as portas, agora eu não tenho nada, tô doente, tô desesperado. O senhor pode, por favor, me ajudar, me orientar com um advogado para ver o que eu posso fazer para pelo menos tirar isso do meu nome e parar de me infernizar. Quantos estão sendo enganados na Igreja Universal do Reino de Deus? Quantos? Quantos processos na justiça as pessoas entraram para pegar de volta as coisas que deram? Entendeu? E vou dizer para você, Bianca, isso não é burrice, cara. Isso é desespero. Existem entidades religiosas que manipulam a mente das pessoas. Entendeu? A pessoa está desesperada, ela procura Deus aonde? Na igreja, cara. Não é isso? Na igreja. E ela acredita que Deus está ali. Daí vem o cara dizendo, irmão, Deus falou comigo. Cara, a pessoa acredita. Ela está desesperada. Entendeu? E ela dá. Porque é o melhor que ela tem. Tá entendendo? Então não é que a pessoa é burra. Não é questão de inteligência, de ser inteligente, não. É questão de você estar num momento delicado da tua vida, numa situação muito difícil, e você ouvir alguém falar de Jesus e você fala, nossa, ali tem uma igreja. E as pessoas acham que todas as igrejas são de Jesus, mas não é verdade isso. Entendeu? A pessoa vai lá, ela é manipulada e roubada. Entendeu? Então, a Bíblia diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Jesus avisou que isso ia acontecer. Mas as pessoas pecam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Entendeu? Por isso você tem que ler a Bíblia. Por isso você tem que conhecer as Escrituras. Por isso eu estou aqui para ensinar você que não sabe, você que quer aprender, eu estou aqui para fazer isso. E por isso os caras me odeiam. Por isso eu recebo e-mails dos caras me ameaçando que vão me processar. Por isso eu evito falar o nome das igrejas para não ter treta. Eu já falei para você que o último que me mandou e-mail foi da Bola de Neve. Ameaçando que ia me processar se eu não pedisse desculpa do que eu falei. Eu fiquei bravo, mandei eles pro inferno. Eu falei, pode processar. O que eu tô falando aqui tem RG e CPF, eu provo na justiça. Entendeu? Por isso os caras me odeiam e falam mal de mim. Porque eu estou expondo o evangelho. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou expondo o evangelho. Estou te ensinando a verdade que os caras estão escondendo para roubar todo mundo. Beleza? Vamos orar, que está no meu horário, já estou atrasado. Ai, a gente entra nisso, né? Que vê a hora já, 10h40 já, né? Olha, Lili. Minha mãe deu para a igreja tudo que ela tinha de terrenos para comprar o templo. Não compraram o templo, ficaram vendendo os terrenos e nós, filhas, já sabíamos que um dia nós íamos ter que cuidar dela. Mas, para a glória de Deus, vimos que ainda tinha alguns dos terrenos e o pastor tinha saído da igreja e Deus trouxe tudo de volta para ela. Telefonaram da igreja que nunca tinha sido usado dinheiro para a igreja. Deus deu tudo de volta para minha mãe, os que sobraram. Quantos, né? Quantos? Beijo, Lili. Deus abençoe. Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado, feito, nos mostrado. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem me falado e ensinado.
Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos alcance com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor, e que o Senhor possa nos cobrir com o teu sangue, nos livrando de todo mal. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua palavra e a verdade. Não esqueça, amanhã a gente vai estar em São José dos Pinhais e quarta-feira em Blumenau. Quarta-feira é feriado. Hoje São José, desculpe, né? Hoje é terça-feira, né? Hoje São José e amanhã Blumenau, tá? Então não esqueçam, principalmente o pessoal do Blumenau, né? Galera que não veio na festa, e vamos nos ver aí lá no Hotel Rimmenblau, né? O céu azul, hoje São José e amanhã a gente vai estar em Blumenau. Bom, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a água que vocês colocaram aí, quando beberem dela, sejam abençoados em nome de Jesus e não perca o desdobramento, né? Porque hoje vai estar punk o negócio. Beijo, Deus abençoe. Tchau.